Fala galera, belezinha? Eu sou o Fábio, eu tô de volta depois de mostrar pra vocês a grande rivalidade espanhola entre Atlético de Madrid e Barcelona, no típico duelo político-social entre as cidades de Madrid e também da Catalunha, que se acirrou dentro de campo principalmente nos últimos anos, algo que se você quiser saber um pouco mais é só clicar aqui em cima nos cards, afinal essa é a série dos clássicos pelo mundo, que retorna agora com um novo capítulo brasileiro, e entre dois clubes que na última semana brigaram por uma vaga na grande final do Campeonato Paraense. Mas antes de qualquer coisa já sabe, deixa o like maroto aqui embaixo, marca seu amigo meio que curte o tema e se inscreve no canal pra gente chegar logo o quanto antes a meta de 20 mil inscritos, que tá perto, mas tá demorando. Sem esquecer de curtir a página lá no Facebook, de novidade quase todo dia, e também é rapidinho, que eu vou vir aqui, vai pra lá, deixa seu like, tamo junto, aí você aproveita e segue a gente no perfil do Instagram. E lembrando mais uma vez que agora você pode se tornar um membro aqui do canal e ajudar a gente na parte financeira, ganhando, é claro, né, benefícios em troca. E aí se você tem iPhone ou algum dispositivo iOS e não tá aparecendo o botão de seja membro aqui embaixo, o link vai estar no primeiro comentário fixado e também na descrição do vídeo. Porque hoje é dia de falar sobre o segundo clássico mais tradicional do nosso querido estado do Pará, com a rivalidade sendo iniciada ainda na época das regatas e passando para dentro de campo no início da década de 1930, decidindo ao longo dos anos alguns campeonatos estaduais e com ambos conquistando também títulos nacionais. Mas infelizmente os dois times não vivem boa fase, o que tira certa parte do brilho desse clássico, mas para quem acha que esse embate não é tradicional e não merece estar aqui, hoje eu vou provar o contrário, ainda mais que em 2021 o derby voltou e foi realizado depois de uma pequena pausa de nada menos que 7 temporadas. Trata-se do glorioso clássico Retu, o curioso embate entre Clube do Remo e Tunaluso Brasileira. Tradicionais forças do futebol paraense, os dois personagens do vídeo de hoje mantêm uma rivalidade que se iniciou ainda nas águas. Enquanto de um lado nós temos a Tunaluso Brasileira, fundada no dia 1º de janeiro de 1903 por jovens portugueses que trabalhavam no comércio de Belém, tendo sua origem ligada à música, com seus integrantes fazendo parte do grupo Executante, um conjunto musical criado um pouquinho antes, em novembro de 1902, e que foi formado para entoar canções em homenagem a Portugal, e que em 1906 criou seu departamento náutico para começar nos esportes aquáticos. Enquanto que de outro lado nós temos o Clube do Remo, que surgiu um pouquinho depois, no dia 5 de fevereiro de 1905, graças a um grupo de dissidentes do Esporte Clube do Pará, e desde o início ele foi voltado somente à prática das regatas, sendo extinto em uma assembleia de 1908, mas 3 aninhos depois retornando com força e conquistando seu primeiro título no Remo, sendo a partir de então que ambas as equipes, Remo e Tuna, passaram a se revezar como os maiores campeões náuticos do estado do Pará. Se as origens da dupla se confundem no esporte aquático, o início de cada um no futebol foi um pouquinho diferente. Enquanto o Leão conquistou o Campeonato Paraense logo em seu primeiro ano de disputa, lá em 1913, a Águia só foi começar a disputar a competição 2 anos mais tarde, mas ainda na fase amadora. Até por isso o primeiro encontro oficial entre remistas e tunantes só foi acontecer no dia 15 de novembro de 1931, num amistoso que terminou empatado sem gols. Até que em 1933, enfim, a Tunaluso começou a fazer parte do Campeonato Paraense. Isso enquanto o Remo já colecionava 25 participações e nada menos que 12 conquistas, incluindo a de 1933, quando rolou o primeiro derby no estadual. A partir de então, mais de 400 derbys já foram disputados, dentre os quais decidiram alguns títulos para ambos os lados. E a primeira vez que isso aconteceu foi lá em 1940, quando o Leão venceu a partida derradeira por 1-0 e ficou com a taça, com o Remo repetindo isso uma década depois, em 1950, vencendo a ida por 2-1 e garantindo o título com um empate em 1-1 na volta. Foi quando pintou o troco da Tuna, que venceu a edição do ano seguinte sobre o rival, fazendo 3-0 na ida e também empatando a volta, mas agora em 3-3. E assim foram seguindo os anos e a rivalidade, com uma nova taça do Remo em 1953, um troco tunante em 58, nova resposta remista agora com as taças de 64 e 73, ambas tendo a Tuna como vice, até que chegamos à década de 80, uma das mais relevantes da história do clube lusitano, que não só deu um belo troco no Remo, no quesito finais estaduais, mas sobre isso eu vou falar melhor daqui a pouco, como também conquistou o primeiro título nacional de um clube do Pará, a Taça de Prata, também conhecida como Série B do Brasileirão, lá em 1985, batendo Goitacazes e Figueirense no triangular decisivo. E sendo mais uma vez campeão estadual agora em 1988, vencendo o Remo no meio do caminho, mas agora sem decisão de fato. Dribla o goleiro Dico e marca. Tunaluso 1, Remo 0. O problema
problema é que depois disso a Tuna nunca mais foi campeã no estado, tendo a grande chance de acabar com esses mais de 30 anos de jejum na atual edição, mas sobre isso eu vou falar melhor já já. Não foi mais campeã estadual, porque alguns outros turnos, né, e copas também ela conseguiu ganhar. Inclusive, antes mesmo do Remo conseguir ser campeão nacional, a equipe tunante conquistou mais um, o da Série C de 1992, subindo a segundona, onde acabou reencontrando seu grande rival e voltou a vencer a nível nacional, fazendo 2-0 na Série B de 95. Para o Tuna. Argel em jogada individual definiu o jogo. Final, Tuna Luso 2, Remo, lanterna do grupo 0. Apesar disso, quem chegou perto de subir foi realmente o Remo, que caiu na terceira fase um pouquinho depois da Tuna. Mas aí logo em 96 pintou mais uma conquista do Leão no Paraense, e novamente com vitória decisiva sobre a equipe lusitana. Essa faz o gol do Tetra Paraense, Remo 1, Tuna Luso 0. O Remo agora tem 36 pontos. Só que a partir de então já era notável a queda de rendimento da Tuna Luso tanto a nível nacional quanto estadual. Prova disso é que o clube só conseguiu voltar à decisão do Paraense no início dos anos 2000, quando perdeu para o Paysandu em 2002, tomando 3-1 e 3-0, e depois voltou a encarar o Remo na finalíssima do ano seguinte, né, em 2003, saindo na frente a verdade, vencendo a ida por 2-1, mas sendo atropelada na volta, perdendo por 4-0 e amargando mais um vice. O árbitro não marcou nada. Jean tocou para Valdomiro, que fechou o placar. O pé quente funcionou mais uma vez. Sendo bem nesse período que o Remo, enfim, foi campeão brasileiro da Série C de 2005, acabando com essa zoeira aí de ser o único dos três sem uma conquista nacional. Apesar de já ter conquistado um campeonato Norte e Nordeste em 1971 e 3 torneios do Norte em 68, 69 e também em 71. E voltando a bater de frente com a Tuna em 2007, ano em que os dois clubes foram campeões de turno e chegaram com bastante moral para a decisão, mas que sobre isso eu também vou falar melhor daqui a pouco naquela parte dos jogos marcantes. Isso porque enquanto a dupla Repá continuou dividindo os títulos estaduais, com uma ou outra intromissão de clubes do interior, né, a Tuna penou. E penou tanto que entre 2013 e 2015 teve que disputar a chamada Taça Aclep, na qual lutava com clubes de menor expressão por 2 vagas na fase inicial da elite paraense e também contra 2 do rebaixamento à segundona estadual. Até por isso, o último clássico diante do Remo foi registrado no ano de 2013, quando o Leão venceu por 1-0 com gol de Thiago Galhardo. Alegria, torcida azulina! Festa pro Thiago Galhardo! E ainda viu o rival perder até pênalti. O Mossoró correu pra bola, atirou, defendeu Fabiano! Defendeu Fabiano por 2. Depois disso, a Tuna acabou realmente rebaixada e teve que esperar até o ano de 2020 para conseguir o acesso, conquistando na ocasião o seu segundo título da segundona. Ao menos a volta desse ano foi surpreendente. Isso porque o clube não só terminou em segundo no grupo B, como também avançou às semifinais eliminando o Itupiranga com autoridade, onde voltou a encontrar o Remo num duelo decisivo, agora na luta por uma vaga na grande final, acabando com o longo jejum de 14 temporadas longe da decisão do Pará, empatando os 2 jogos por 1-1 e vencendo nas penalidades por nada menos que 6-5. É ele, na cobrança, defendeu, Bobignac. O Lineker fazendo a Tuna, está na decisão e a Copa do Brasil. Momento de expectativa, Lineker, número 22, Lineker na cobrança, é gol! A Tuna! Luso brasileira vai para a decisão do Parazão. No retorno, podendo agora, diante do Paysandu, acabar com outra grande espera, a de 33 anos sem taças, para voltar, né, de fato a ser campeã estadual. O lado bom pro torcedor remista é que o seu clube, ao contrário dos 2 rivais, vai disputar a Série B do Campeonato Brasileiro nesse ano de 2021. Por isso agora eu quero saber de você, quem de fato vai ser campeão no Pará, os clubes sobem ou não a nível nacional, e quando que a dupla Retu vai voltar a decidir um estadual? É só deixar sua resposta aqui nos comentários.
Porque agora chegou a hora bacana da gente saber quem leva melhor sobre quem. E pra começar, vamos aos títulos. A vantagem é do Leão, que já começa dominando tudo no âmbito estadual, vencendo por incríveis 46-10 no Campeonato Paraense, e depois ampliando isso com 2-1 na Taça Cidade de Belém, 5-0 na Taça Estado do Pará e 16-0 no extinto Torneio Início do Pará. Na sequência, falando de conquistas nacionais, até perde pro Tunaluso, com 1-0 na Série B e depois empatando por 1-1 na Série C do Campeonato Brasileiro. Já quando o assunto é histórico de confrontos, aí a vantagem continua com as mesmas cores, porque no total são 468 jogos entre eles, com 210 vitórias do Remo, 129 vitórias da Tunaluso, além de 129 empates. E dentre todos esses duelos, é claro que existem aqueles mais marcantes, certo? E para hoje decidi pegar duas decisões estaduais que explicam bem essa rivalidade entre eles. Afinal, foi no Campeonato Paraense que o clássico construiu a sua grandeza. Então, sem enrolar mais, vamos a eles. E o primeiro jogo marcante de hoje faz a gente voltar lá pro início da década de 80, para uma das primeiras decisões de fato entre Tunaluso e Remo no Campeonato Paraense. A de 1983, que não foi uma final de fato, mas teve um triangular decisivo. E aqui é importante lembrar que nas edições anteriores, não tinha esse negócio de decisão e tal, era mais por pontos corridos. Só para vocês entenderem o contexto daquela edição de 1983, a Tunaluso tava há nada menos que 13 temporadas sem conquistar o principal título do estado, né, desde 1970. Vendo nesse meio tempo a dupla Remo e Paysandu dominarem tudo no Campeonato Paraense, com 6 títulos para cada lado. Só que naquele ano tudo mudou, mas se engana quem pensa que foi fácil, já que a reação do clube lusitano só começou de fato mesmo no último turno, que era o terceiro da competição, e principalmente depois de vencer os 2 clássicos daquela reta final, né, contra a dupla Repá. Alguns dizem que o clube se beneficiou da maratona de jogos que atingiu os adversários, né, porque as finais dos outros turnos acabaram sendo postergadas por conta de problema na justiça e tudo mais, mas fato é que a Tuna chegou ao triangular decisivo e deu tudo de si, principalmente depois de perder pro Remo na decisão do segundo turno. Agora com a Águia saindo na frente com o Luiz Carlos, vem do Remo empatar com o artilheiro Dadinho, mas depois vem do Sabará, que era do Remo, fazer contra e dar o tão esperado título à Tuna, com o Mangueirão explodindo em festa. Depois disso, o clube tunante continuou em alta no estado e foi decacampeão paraense em 1988, sendo que antes, né, nessa mesma década, já havia conquistado a Série B do Brasileiro. O problema é que depois disso, o clube nunca mais conseguiu vencer a taça do campeonato estadual. Como eu disse, a Tuna não conquista o estadual desde 1988, amargando de lá pra cá alguns vice-campeonatos, como o de 2007, que é especial pra uns e bem dolorido pra outros. Afinal, de um lado tava a grande campeã da Taça Cidade de Belém, a Tuna, e de outro o grande campeão da Taça Estado do Pará, o Remo, o que deixou as torcidas esperançosas pra finalíssima do Campeonato Paraense. Pois bem, foi a Tunaluso quem começou melhor na edição daquele ano, terminando em segundo na classificação geral, abaixo apenas do Ananindeua. Aí depois, nas semifinais do turno, eliminou o Remo com um empate em 1-1 e depois foi campeã sobre o clube do interior. E aí, com a vaga já garantida na final do estadual, tirou meio que o pé no retorno e abriu caminho pro Remo, que liderou a classificação e depois passou por Abaeté antes de conquistar o segundo turno em cima do Paysandu, reencontrando assim a Tuna na grande decisão. Só que quando a bola rolou, o equilíbrio que todos esperavam passou longe do Mangueirão e o que os torcedores viram foi um verdadeiro atropelo do Remo, com o BA marcando os 2 primeiros. Pega de novo, cruzamento de Luiz Gustavo, desvio na zaga adversária e BA aproveita a sobra, Remo 2-0. O jogo nem passou dos 25 minutos e BA já... Depois vem do Marlon descontar, mas com Luiz Gustavo e Beto fechando a goleada em 4-1. O de falta faz um belo gol que completa a festa remista, 4-1. Festa completa na casa. Aí na volta, o simples empate por 1-1 garantiu a taça ao Leão. Na ocasião, o Remo conquistou seu título de número 41 na história do estadual e empatou tudo com o grande rival Paysandu logo no ano seguinte. Só que agora a diferença já tá em 2 taças em favor do Papão e pode aumentar para 3, caso o Paysandu seja campeão sobre a Tunaluso, que por sua vez pode acabar com um longo jejum.
Bom, galera, por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado. Mais um clássico curioso aí do nosso futebol, principalmente do futebol lá do Norte e Nordeste, que a gente não fala tanto aqui, né? E aí eu trouxe pra vocês essa curiosidade. Eu já tinha feito o clássico Repá, que deu bastante repercussão aqui no canal, eu decidi fazer esse, e na próxima semana vai ter o clássico Retu. Já tô falando aqui logo, pra não ter mais expectativa nem nada, porque vai ter a decisão do estadual. Hoje já teve o primeiro jogo, próximo domingo vai ter a final de fato, aí eu já faço um especial tudo e a gente já contempla todos esses clássicos do Pará. Aí você aproveita e deixa a sugestão de tema aqui nos comentários para essa e outras séries do canal. Aproveitando também, como é de praxe no final, eu já vou deixar a playlist dos clássicos pelo mundo para você assistir todas as rivalidades que eu já fiz nessa série. Mano, tem clássico nacional, como foi o caso de hoje, e como vai ser o da próxima semana, internacional e também entre seleções que em breve eu vou voltar a fazer, porque a gente vai ter Copa América e Eurocopa. Então fechou, é nóis, tamo junto, não vou me alongar muito não, que eu já falei muito, também tá frio, preciso colocar a blusa, mas é isso, é nóis, se inscreve no canal, deixa o like, convida seus amigos pra curtir também, divulga pra nós pra ajudar, e é isso, é nóis e fui.